Nós estamos aqui nos preparando para a aula de evangelização. O tema de hoje é o que é evangelização, como nós podemos entender a evangelização, e nós queremos convidar você para essa reflexão. Quando nós lemos um dos livros mais importantes sobre evangelização que nós temos aí no cenário brasileiro traduzido para nós, é um livro do Dr. John Stott, diz A Missão Cristã no Mundo Moderno. John Stott afirma que a palavra evangelizomai significa trazer o anúncio do evangelion, das boas novas. Embora essa palavra evangelion seja usada duas vezes no Novo Testamento para dar notícias comuns, como em Lucas 1:19 e 1 Tessalonicenses 3:6, o seu uso regular se relaciona às boas novas cristãs em relação ao Evangelho. A partir desse pressuposto, John Stott afirma três coisas sobre o que não é evangelismo. Primeiro, ele diz que a evangelização não deve ser definida a partir dos receptores do Evangelho. Por que ele faz essa diferença? Porque muitos teólogos da Inglaterra começaram a dizer o seguinte: olha, quando nós evangelizamos, evangelização é para os que são aqui da nossa terra. Mas quando nós fazemos missão, evangelização e missão são coisas diferentes. E John Stott vem e fala assim: independentemente do público, seja de uma nação considerada cristã ou de uma igreja que, teoricamente, onde todos são nascidos de novo, nós precisamos lembrar que até mesmo pessoas batizadas precisam ser evangelizadas, porque nem todas as pessoas que estão dentro da igreja, naturalmente, são pessoas convertidas, né? Segunda coisa, ele fala que evangelização também não pode ser definido a partir dos resultados, que na sua própria natureza, a evangelização é proclamação. Portanto, crendo ou não, as pessoas, ao ouvirem a palavra da verdade, elas estão sendo evangelizadas. Nem sempre a resposta ao evangelho é uma resposta positiva, como a gente pode ver no Novo Testamento e pode experimentar isso na própria vida cristã. Muitas vezes nós vamos perceber que as pessoas, elas ouvem a palavra e elas podem reagir positivamente à palavra ou podem reagir negativamente. O apóstolo Paulo fala que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que se perdem quanto nos que se salvam. Para que os que se perdem somos cheiro de morte para a morte, mas para com os que são salvos, cheiro de vida para a vida. Então, quando nós evangelizamos, nem sempre significa que os resultados da evangelização será a conversão, que é o alvo da evangelização, mas que evangelização na sua própria natureza tem que ser definido como proclamação e não definido a partir dos resultados. Então, nós não podemos confundir evangelização com resultados. Muitas vezes nós nos frustramos pela ausência de conversão e até mesmo pensamos que a evangelização não aconteceu. Mas muitas vezes a evangelização de fato aconteceu. A pessoa entendeu o evangelho, ela ouviu o evangelho. Entretanto, essa palavra não foi acompanhada com fé, como diz o apóstolo Paulo, e portanto não há conversão. Terceira coisa, evangelização não pode ser definida em termos de métodos. Evangelizar é anunciar as boas novas independentemente de como esse anúncio é feito. É trazer as boas novas por quaisquer meios possíveis. Em diferentes categorias podemos evangelizar por meio de palavras, por meio de impressos, por meio de mídias, por meio de boas obras de amor, como diz Mateus 5,16, que os gentios têm que ver as nossas boas obras e glorificar ao Deus que está nos céus. Entretanto, porque o evangelismo é fundamentalmente um anúncio, alguma verbalização é necessária se quisermos que o conteúdo das boas novas seja comunicado com precisão. Então, evangelização é o ato e o efeito de evangelizar. E refere-se à proclamação da obra de Cristo aos pecadores. Evangelizar é contar aos outros acerca do que Jesus Cristo fez, da sua obra na cruz, né? E do significado dessa obra da cruz pelos nossos pecados. Em Atos dos Apóstolos, a ocasião em que os cristãos pregaram o evangelho e ao invés de ter aceitação da palavra, houve
rejeição e até mesmo perseguição. Mas ainda assim a mensagem do Evangelho foi pregada. Nós não devemos concluir que o fato de pessoas rejeitarem o Evangelho não significa que não houve evangelização. A evangelização, então, dito essas coisas, o que não é, como nós não podemos avaliar a evangelização, eu queria colocar agora que a evangelização ela possui alguns conceitos centrais. Quais são os conceitos centrais? Definindo a evangelização. Primeiro, Deus é santo. Portanto, a única forma de agradar a Deus é sendo como Ele é. Mateus 5,48 fala, sede santos, como Deus é santo. Nenhum homem alcança o padrão de santidade de Deus. Nenhum homem consegue responder a Deus da forma como ele gostaria. Ninguém é perfeito aos olhos de Deus. Até mesmo aos anjos, a Bíblia diz que Deus atribui imperfeições. Portanto, nós precisamos entender a questão fundamental de que Deus é um Deus santo. Portanto, ele é inatingível. Nós não conseguimos, por boas obras, por méritos espirituais, por qualquer coisa que façamos, nós não conseguimos alcançar o coração desse Deus que é santo. Segunda coisa que nós precisamos entender, e na essência do Evangelho isso precisa ser entendido, não há possibilidade de você se tornar um cristão sem entender que você é pecador. A compreensão da total incapacidade nossa de que que não podemos por nós mesmos ser salvos, essa compreensão é a que nos aproxima de Deus. Então, o homem precisa entender que ele é pecador, e porque ele é pecador, ele está completamente destituído da glória de Deus. Ele não satisfaz os requisitos de Deus para a salvação, e por isso ele merece a ira de Deus e a condenação de Deus. Terceira coisa, na evangelização nós precisamos anunciar Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Esse Deus que desce dos céus, morre na cruz para satisfazer a ira de Deus e nos restaurar a nossa condição de pecado, nos justificando, nos declarando perdoados, restaurados aos olhos de Deus. Esse Jesus que na cruz nos substitui, esse Jesus que morre em nosso lugar. Quarta coisa que nós precisamos entender, que o único modo de alguém ser salvo da condenação e da ira divina é ser reconciliado com Deus por meio de Cristo. E isso implica também no arrependimento dos nossos pecados e a confiança completa em Cristo para a nossa salvação. E uma das coisas, dos pecados mais graves dos quais nós precisamos nos arrepender é o pecado da justiça própria. Enquanto você achar que você pode salvar a você mesmo, você não vai conseguir entender a obra radical que Cristo fez lá naquela cruz. Então, nós precisamos entender essas questões. Perspectiva evangélica. O que não é evangelho? O que não é evangelização? Vamos lá, algumas coisas que nós podemos dizer. Evangelização não é um evento especial da igreja. Essa técnica é muito usada e muitas pessoas usaram muito assim. Vamos fazer um culto de evangelização? Vamos, né? E a gente acha que a evangelização é um evento especial da igreja. Muitas pessoas perguntam para mim como é que a nossa igreja tem crescido. E eu falo, rapaz, nós não temos um programa de evangelização na nossa igreja. Não. Mas o que está acontecendo? Você vai para o departamento infantil, as pessoas estão ouvindo o evangelho. Você vai para os pré-adolescentes, as pessoas estão ouvindo o evangelho. Né? Os púlpitos nossos são cristocêntricos, são centrados no evangelho. Então, os nossos pequenos grupos, eles anunciam o evangelho. Portanto, a evangelização não é um programa especial da igreja. A gente pode perceber isso também no próprio livro de Atos, que a Bíblia fala assim, que eles viviam em comunhão uns com os outros, na doutrina e na perseverança dos apóstolos. E, enquanto isso, acrescentava-se-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A evangelização acontecia enquanto eles viviam de conformidade com aquilo que Deus queria que eles vivessem. Então, o estilo de vida deles era um estilo de vida evangelístico. Por natureza, eles atraíam os pecadores e despertavam nos pecadores esse desejo de estar próximo de Cristo. E é curioso que quando Jesus dá a ordem da grande comissão, em Mateus 28, ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Na verdade,
Não existe um imperativo ali naquele texto. O que existe ali é um gerúndio. Jesus não diz ide e fazei discípulos. Ele diz indo fazei discípulos. Portanto, evangelização não é um evento especial. Evangelização deve ser uma forma de ser da igreja. A segunda coisa que nós precisamos evitar é que evangelização não é cristianização de uma cultura, de uma sociedade. É possível que a gente faça uma cristianização. Nós já conhecemos aqui no Brasil o que aconteceu com a vinda dos jesuítas no suposto descobrimento do Brasil. E o que aconteceu? Eles achavam que se colocasse uma cruz no pescoço do índio, ele era convertido. E se ele batizasse, ele seria convertido. Mas o que aconteceu no Brasil, houve uma cristianização, não evangelização. As pessoas não entenderam as boas novas de Cristo Jesus, do significado da morte de Cristo e do valor disso para a vida. Resultado, nós temos uma nação considerada cristã, mas não temos uma nação necessariamente evangelizada. Terceira coisa, evangelização não é proselitismo ou imposição de verdade. Na verdade, nós não podemos forçar ninguém a aceitar o evangelho. Evangelização envolve a proclamação das boas novas com exatidão. Nós não conseguimos transformar alguém em cristão ou em converter uma pessoa, porque isso é obra do Espírito Santo. Nosso papel é proclamar o que Cristo fez, é anunciar a obra de Deus em Cristo Jesus. Conversão é obra do Espírito Santo. Portanto, tornar uma pessoa prosélita de uma determinada denominação ou de uma determinada instituição absolutamente não acrescenta nada em termos de evangelização. Quarta coisa, evangelização também não é apologética. O que a apologética faz? A apologética tenta defender a fé. É uma tentativa de responder às objeções dos céticos. A apologética pode ajudar a levar à evangelização, mas se Cristo não for apresentado como a única provisão de Deus para o pecado do homem, o exercício da apologética pode se tornar meramente acadêmico e cognitivo, e as pessoas ainda continuarem na sua situação de condenação sem entenderem o amor de Deus por elas, que foi demonstrado na cruz. Evangelização também não pode ser uma responsabilidade dos obreiros remunerados da igreja. A evangelização na igreja primitiva não foi deixada aos apóstolos, ela foi deixada a todos os cristãos. Todos evangelizavam e havia uma forte propensão daquela igreja à propagação da mensagem. Quando Filipe, que foi eleito para ser um diácono na igreja de Jerusalém, quando a igreja é dispersa em Atos capítulo 8, a Bíblia diz que Filipe vai para Samaria. E Filipe, que é diácono, portanto ele não tem a responsabilidade da pregação, se você lê em Atos 6, né? Mas a função dele era cuidar das viúvas e dos pobres. Entretanto, quando ele sai dali, ele sai pregando o evangelho, porque isso era alguma coisa própria das pessoas cristãs. Alguém até brincou dizendo que um crente deve ser que nem um carro velho, onde ele para, ele prega. Então a evangelização não é uma responsabilidade dos obreiros remunerados da igreja. Essa clericalização tem sido um dos grandes obstáculos do avanço do evangelho no mundo. As pessoas começam a acreditar que pagam para que alguém faça a obra. E isso definitivamente não é bíblico e isso traz um enorme malefício para a vida da igreja. Outra coisa que nós precisamos entender é que a evangelização implica em anúncio. Portanto, nós não podemos confundir evangelização com testemunho pessoal de vida. O testemunho pessoal de vida é fundamental para a evangelização. Francis Schaeffer chama isso de pré-evangelização. Mas não devemos pensar que as pessoas crerão sem ouvirem, porque a Bíblia diz que como crerão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Em algum nível, em algum momento, a verbalização do evangelho precisa acontecer. O testemunho pessoal pode ser muito subjetivo e não desembocar na pregação da mensagem salvadora. Packer afirma o seguinte:
Evangelização significa apresentar Jesus como única esperança neste mundo ou no vindouro. Evangelização, diz Packer, significa exortar os pecadores a aceitarem Cristo Jesus como seu Salvador, fazendo-os reconhecer que sem Jesus estarão no sentido mais extremo e abrangente, literalmente perdidos. Outra coisa que nós precisamos entender é que evangelização não é uma responsabilidade de uma comissão da igreja. Esse é um outro problema que acontece porque a igreja cria um ministério de evangelização. Tá, não tem nenhum problema em você criar um ministério de evangelização. O problema é quando a comunidade começa a entender que a responsabilidade da evangelização ou da missão é desse grupo que está dentro dessa comissão. Então, nós não podemos permitir que isso aconteça, e isso também é uma contradição da definição do que significa evangelização. Mas deixa eu falar uma outra coisa que eu acho que é importante a gente entender. É que evangelização não é ação social. Nós podemos humanizar as pessoas, ajudá-las no seu progresso material, dar-lhes melhores condições, e nós precisamos cuidar dos pobres, a Bíblia nos exorta a fazer isso. Entretanto, se nós acharmos que evangelização é humanização, nós podemos perder a dimensão do que significa evangelização, porque a maior necessidade do ser humano é da graça salvadora de Jesus Cristo. Uma evangelização eficaz inclui a pregação correta da mensagem da cruz. E por último, eu diria que evangelização não é adesismo religioso, membresia de igreja. Para muitas comunidades parece que o alvo final do seu ministério é levar a pessoa a se tornar um membro. O alvo é tornar uma pessoa um membro. Mas quando a gente lê nas Escrituras Sagradas, a gente percebe que o alvo não é tornar uma pessoa membro de igreja. O alvo é transformá-la num discípulo de Cristo, num seguidor de Jesus Cristo. Quando essa pessoa se torna um seguidor de Cristo, isso significa que ela foi evangelizada mesmo, né? Então, o que é evangelização? Deixa eu dizer pelo menos 4 coisas. Primeiro, evangelização é um estilo de vida. Indo, pregai o evangelho. Evangelização é um estilo de vida. Segundo, evangelização é a resposta de amor que nós temos a Deus. O apóstolo Paulo falou, o amor de Cristo me constrange. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, quando ele vai para 1 Coríntios 9, 16 a 18, ele fala que o amor de Cristo, que ele se sente responsabilizado. E ele diz, ai de mim, se não pregar o evangelho. Paulo entende tão claramente o amor de Deus que, como resposta ao amor de Deus, ele prega o evangelho. Terceira coisa, a evangelização é o projeto de Deus para salvar os perdidos. E a Bíblia é bem clara em dizer isso aí. Romanos 10 vai talvez definir da melhor forma a questão da evangelização, dizendo como pregarão se não forem enviados, como anunciarão se não forem chamados, né? Sem fé a pessoa não se converte. Então a evangelização é um meio de Deus salvar os perdidos. E Deus quis chamar a sua igreja para a tarefa de evangelização. Essa tarefa poderia ser dada pelos anjos. Aliás, a palavra ângelo, significa exatamente enviado. Por que os anjos não são enviados? Não, Deus optou para transformar o seu povo nos proclamadores. Sobre nós tem a tarefa de anunciar a palavra da salvação que pode livrar o homem da sua condenação eterna. Quarta coisa que a gente precisa entender é que no processo da evangelização ou da obra missionária, é muito importante que a gente perceba que Deus se antecipa ao missionário. Deus se antecipa à evangelização. Deus fala a Paulo, quando ele está em Corinto, fala e não te cales, porque tenho muito povo nesta cidade. Eu tenho muito povo. Os eleitos estão aí. Então Deus, antes da gente chegar, antes da gente anunciar, já existe a obra do Espírito Santo que está alcançando, está levando esses eleitos
a pregação. E quando eles ouvem a palavra da salvação, eles entendem a palavra da salvação e eles se convertem. Paulo fala para Tito, Paulo, no capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, para despertar a fé que é dos eleitos. Então nós vamos despertar a fé com a proclamação da palavra. Nós precisamos entender isso aí. Nós precisamos construir um clima que produz evangelização na igreja. Então, se você é pastor, se você é pregador, ouça uma coisa que eu vou te dizer. Não pregue um sermão que não anuncia a cruz nem apele à salvação. Mesmo que você esteja pregando lá no Antigo Testamento, num texto que seja um texto profético, ou um texto de encorajamento, ou um texto de ânimo para as pessoas, não deixe de pregar a salvação. Lutero disse, se você prega a Bíblia e você não chega na cruz, você está traindo o Evangelho. Então nunca pregue um sermão que não anuncia a cruz nem apele à salvação. É uma lástima hoje que os púlpitos estejam tão esvaziados da cruz. Os púlpitos estejam tão esvaziados do Evangelho. Tão poucas igrejas no Brasil estejam pregando a cruz de Cristo, a salvação. John Stott escreveu alguns anos atrás um livro fantástico chamado A Cruz de Cristo. Ele fala que a cruz de Cristo é central nas Escrituras Sagradas. Mas quando ele foi fazer a pesquisa para escrever esse livro, ele disse, olha, nos últimos 84 anos, nenhum clássico na literatura cristã sobre a cruz foi escrito. É de assustar, não é? E ele diz, por que essa ausência da cruz no discurso teológico, no discurso cristão, na teologia cristã? Segunda coisa, para você construir esse clima que produz a evangelização, não faça nenhum programa sem considerar o perdido. Qual a razão de ser da igreja? Nós existimos para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então não faça nenhum programa sem considerar o perdido. É muito comum a gente na igreja fazer programas sempre voltados para a vida da igreja. E a igreja precisa disso. Quando eu comecei a pastorear a igreja em Anápolis, eu percebi que havia uma coisa muito forte nessa questão do intimismo, ou da koinonite, né? Vamos fazer uma programação, um acampamento só para a igreja, vamos fazer um acampamento só para isso, vamos fazer uma reunião da mocidade só para... Falei, não, gente, todo programa nosso, se alguém que está chegando na igreja quiser ir, se alguém ouve e quer ir, vamos levar. Não vamos deixar de considerar o perdido nos nossos programas. Isso deve envolver a nossa liturgia, a nossa recepção da igreja. Então, motive a igreja a ser aberta aos visitantes. Nem todas as igrejas são simpáticas, são amáveis, são acolhedoras. Então, você, como líder da igreja, precisa motivar a sua igreja a ser aberta aos visitantes. Eventualmente, algumas igrejas são hostis mesmo aos visitantes. Elas não têm interesse nas pessoas de fora. Então, pense também na sua liturgia em termos dos perdidos. Será que as pessoas estão entendendo a mensagem que está pregando, a palavra, o cântico que você canta, os atos litúrgicos que você faz? Será que as pessoas que estão entrando na igreja pela primeira vez, elas estão entendendo o que você está fazendo? Então, seja intencional e consistentemente orientado ao crescimento da sua igreja mais do que a manutenção dela, ao alcance do perdido, né? Quais são as estratégias, por exemplo, para a evangelização no contexto urbano? Então, crie uma mentalidade evangelística na igreja. A mensagem, ela está respondendo às perguntas que estão na mente do homem secularizado que entra na igreja? A recepção, a sua igreja está preparada para receber os visitantes? Pense a partir da lógica do visitante, comece a pensar como é que seria um visitante entrando aqui na igreja, como é que ele se sentiria, né? O louvor e a adoração devem ser preparados considerando uma pessoa que não conhece o evangelho também, né? Pense o programa do culto a partir da lógica do visitante. Como é que o visitante se sente quando ele chega aqui? A nossa igreja tem essa abertura? Algumas igrejas tentam evangelizar com algumas técnicas que são falhas. Eu acho que toda forma de pregação, qualquer método que você empregue,
ele precisa ser elogiado e louvado, mas a gente precisa, às vezes, considerar qual é a forma mais eficaz na pregação. Existe a técnica que a gente chama da técnica do arrastão. A técnica do arrastão é: vamos trazer todo mundo para a igreja, vamos convide as pessoas para vir à igreja. Será que realmente nós precisamos trazer as pessoas a vir à igreja? No meu pequeno grupo, alguns anos atrás, uma mulher começou a frequentar a igreja. Uma psicóloga conhecida na cidade. E eu nunca convidei para vir para a igreja. Ela ia no pequeno grupo. Um dia ela chegou para mim, depois de 3 anos, e disse assim: pastor, por que o senhor nunca me convidou para ir para a igreja? Eu falei: porque você sabe que a hora que você quiser ir na igreja, todo mundo ama você e as portas estão abertas. Né? Mas quando ela fez essa pergunta, na verdade ela já tinha sido alcançada pelo Evangelho. E aí ela tinha vontade de ir para a igreja. Igreja, na verdade, para uma pessoa secularizada é alguma coisa estranha. A linguagem é estranha. A abordagem é estranha. Então a técnica do arrastão nem sempre ela é eficiente. Mas também é uma técnica. A gente faz um culto evangelístico e tal. Na minha igreja eu não tenho culto evangelístico. Eu não tenho culto evangelístico. Há muito tempo atrás já defini isso. Eu prego evangelisticamente, todo sermão meu. Eu enfatizo a questão da salvação em Cristo. Mas nós não temos lá um culto de evangelização. Mas queremos considerar, sim, o perdido, o convidado, o visitante nessa questão. Outra técnica que se usa é a técnica da invasão, indo onde as pessoas estão, escolas, hospitais, casas. Isso pode ser muito bom. Ultimamente, casas têm se tornado um negócio difícil de você entrar. Mas nas escolas e nos hospitais, é muito fácil você entrar. Sempre eles precisam de capelães, há sempre abertura no nosso país para a gente poder visitar a escola, fazer um programa evangelístico bem feito, pensando nas pessoas descrentes, nos jovens, né? Outra coisa que eles usam, não apenas a técnica do arrastão e da invasão, mas a técnica do evento. Conferências, louvorzão, teatro, tudo isso para mim soma, tudo isso ajuda. Outra técnica é a técnica da amizade, visitação, pequenos grupos, né? Qual é o modelo mais adequado? Certamente não há um modelo mais adequado, né? Mas na questão da amizade, por exemplo, eu acho que nenhum cristão genuíno, alguém que ame a Jesus, poderia se aproximar de um amigo, de alguém, de um colega de trabalho, sem segundas intenções. Segundas intenções. A primeira intenção é a amizade. A segunda intenção é exatamente de que Jesus chegue no coração daquela pessoa. Como é que eu posso fazer isso aí? Então, desenvolva um programa evangelístico na sua igreja consistente com a filosofia do ministério que ela tem. Alguns programas causam impacto significativo. Outros, os frutos, às vezes, causam muito impacto, mas os frutos não permanecem, porque a igreja não acolhe as pessoas que chegam, não tem um programa de discipulado, né? Então, nós precisamos tentar entender. Eu costumo dizer que 4 coisas a gente precisa lembrar na evangelização. Primeiro, alguma coisa é melhor do que nada. Alguma coisa é melhor do que nada. Às vezes a gente critica os programas de evangelização que são feitos, aí a gente tira o programa de evangelização que tem na igreja e não tem nada para colocar no lugar. Então, se o método antigo é o que você usa, é alguma coisa. Talvez você precisaria considerar novas abordagens, mas é alguma coisa. A segunda coisa que eu diria: faça poucas coisas bem feitas. Quando você estiver pensando, pense em fazer as coisas com qualidade. Qualidade cabe em qualquer lugar. Uma comunidade simples, comunidade pobre, faz as coisas bem feitas. Terceira coisa: não existe almoço grátis. Nada é fácil. As coisas são muitas vezes difíceis, complicadas. Evangelizar é uma tarefa árdua, mas não desanime. Quarta coisa: não faça sozinho. Sempre procure levar outras pessoas para poder entender o que você está fazendo e para participar também. Guilherme Cook afirma que a evangelização aparece como uma atividade esporádica tão desligada da vida normal de muitas igrejas como da realidade do mundo onde elas estão. Às vezes, diz Guilherme Cook, a evangelização aparece como só mais uma das muitas coisas boas que a igreja deve fazer, quando na verdade deveria ser a coisa boa a ser feita, né? Eu li também num livro do Joseph Aldrich, Amizade, a Chave da Evangelização, essa frase do Van Oken, que diz o seguinte: o melhor argumento para o cristianismo são os cristãos, sua alegria, certeza, plenitude.
Mas o argumento mais forte contra o cristianismo são também os cristãos. Quando melancólicos, quando farisaicos e presunçosos, em complacente consagração, rigorosos e repressivos, fazendo que o cristianismo desfaleça. Por último, eu queria terminar aqui trazendo 3 coisas sobre a motivação da evangelização. Por que nós devemos evangelizar? Primeira coisa, óbvio, a glória de Deus. Nós evangelizamos porque nós promovemos assim a glória de Deus. O alvo final da igreja não é fazer missão, o alvo final da igreja não é evangelizar, mas o alvo final da igreja, a razão da igreja existir, é a glória de Deus. Você pode fazer qualquer programa na igreja, você pode evangelizar e ainda assim você não está glorificando a Deus se você faz com motivos escusos. Nem sempre a mensagem leva os homens à conversão, mas a mensagem, quando pregada de forma fiel, ela glorifica a Deus. Então a fé é um milagre da graça dentro daqueles que já foram salvos. Nós nunca poderemos saber se alguma pessoa é eleita ou não para a vida eterna, mas nós podemos pregar. Nós somos então chamados para isso. O objetivo principal é a glória de Deus. Segundo motivo para você evangelizar: gratidão. Evangeliza quem tem um coração grato. A evangelização é resultado de um coração que é agradecido a Deus e que quer glorificar a Deus através daquilo que lhe aconteceu. Esse viver, o apóstolo Paulo fala, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou assim e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, versículo 20. Né? Então o amor de Deus tem que ser o motivo da nossa pregação. O amor aos perdidos, o motivo da nossa pregação. Então, a glória de Deus é que precisa acontecer. Nós queremos, ansiamos por ver a glória de Deus no mundo. Por essa razão, muitos jovens moravianos tomaram atitude radical na vida deles. Eles entenderam de uma forma tão grande o amor de Deus por eles. Eles queriam tanto glorificar a Deus. Eles amavam tanto a Deus, né? Eles tinham tanta gratidão a Deus que eles se tornaram escravos para terem a oportunidade de compartilhar o evangelho com os escravos no Caribe. Porque essa era a única forma que eles tinham de se aproximar desses cativos. Já imaginou? Você voluntariamente se deixa escravizar para poder pregar o evangelho. Em terceiro lugar, nós devemos pregar por causa da obediência que nós devemos a Deus. Não apenas porque queremos e gostamos, mas porque a ausência da evangelização é desobediência. O profeta Isaías fala, ai de mim, né? Essa compreensão precisa entrar no nosso coração. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 9,16, contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. 1 Coríntios 9,16. Portanto, trata-se de um dever cristão. Todos nós somos responsáveis por esse grande desafio. Anunciar a Cristo é um privilégio, mas também um grande desafio. Na história da igreja, cristãos se entregaram ao martírio por causa do amor aos perdidos, pelo senso de responsabilidade que sentiram, pelo amor a Deus e pelo desejo de trazer glória ao nome de Deus. Que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado. Fique na paz de Deus. Amém.